Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio do HF Talks. Um episódio aqui com um homem muito especial, um amigo, um homem de Deus. Ele é casado com a Rebeca, pai do Saulo e da Sara. Ele é CEO do Instituto Amplo, um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil. E é com muita honra, muita gratidão que eu recebo aqui meu amigo Agliberto. Muito obrigado, meu amigo, por ter vindo aqui. Nada. Uma honra te receber aqui. Não, a satisfação é nossa. Estamos aqui para contribuir um pouco aí, falar um pouco aí sobre essa questão da pesquisa e principalmente onde é que a pesquisa consegue ajudar, né? Essa questão do mercado imobiliário, né? Que eu costumo dizer, a pesquisa ela pode entrar tanto antes, durante como depois, né? Isso Do aí. empreendimento. Então estamos aqui para contribuir com vocês. Maravilha. Então aproveita e fala um pouquinho pra gente aí quem é o Agliberto, o que é que o Agliberto faz, pra gente poder conhecer melhor aí. Bom, o Agliberto, eu costumo dizer que a gente, quando você vai fazer o currículo Lattes, né? Geralmente você está muito preocupado em colocar suas qualificações. Eu costumo dizer que a minha primeira qualificação, Agliberto, cristão, né? Como você falou, casado com a Rebeca, pai do Saulo e da Sara. Sou formado em comunicação social, né? Foi minha primeira formação. Só que com o passar dos anos eu acabei meio que mudando muito essa minha área da parte educacional para a parte de administração e a parte muito do marketing, né? Hoje eu estou à frente do Instituto Amplo, né, que é uma empresa de pesquisa de mercado e opinião pública. Nós trabalhamos em toda a região norte e nordeste, mas também nós temos atuação em todo o território nacional. Né? Também hoje estou aí, quando tem tempo, né? As pessoas falam assim, que horas é que tu consegue fazer isso? Estou ali ministrando aula também ali na Unifor, né? Na aula, principalmente nas turmas de pós, né? Que a gente sabe que tem um período mais curto. E hoje a gente tem ali a satisfação e o prazer de ter começado essa empresa há 13 anos atrás, porém, esse ano agora, no dia 2 de fevereiro, fez 24 anos que eu trabalho nesse ramo de pesquisa. Comecei com 17 anos de idade, né, batendo de porta em porta, né, estava numa reunião agora mais cedo, e eu estava falando que tive o prazer e o privilégio de passar por todas as etapas que envolvem a pesquisa. Desde a base ali, que é a entrevista que está ali, o entrevistador, né, buscando a pessoa a ser entrevistada, até hoje a gente está ali, né, entregando esse resultado para o cliente. Né? Então, já são 24 anos nessa área. É uma área que eu confesso que eu me apaixonei. Antes de começar a trabalhar, nunca tinha ouvido falar sobre pesquisa, nem muito menos tinha respondido uma pesquisa na vida, né? Que é um dos pontos que com certeza a gente vai tocar mais na frente, é que é muito isso, né? Quando a gente fala em pesquisa, as pessoas falam assim, eu nunca respondi uma pesquisa. Mas pesquisa tem todo dia, toda hora, durante 365 dias do ano, e aí em algum momento alguém vai responder uma pesquisa. É verdade. Maravilha, cara. Então, a gente já deu pra gente ver aqui que a experiência é vasta, né? Que de fato tem o conhecimento de abordar o que a gente vai falar aqui, que é sobre inteligência de mercado voltado para o mercado imobiliário, e principalmente para o mercado de loteamentos, que é o mercado que eu atuo, o mercado que eu me encantei desde que comecei a trabalhar também. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar, que é o seguinte: tem muita gente que começa a trabalhar no mercado imobiliário, que começa a mexer com loteamento, é, mas que pula essa etapa de fazer uma pesquisa, né? Infelizmente a pessoa toma decisões ali do mercado imobiliário sobre produtos imobiliários com base na intuição e muitas vezes com base no que está vendo de outras pessoas, né? E eu queria te perguntar por que você acha que a pesquisa de mercado nesse sentido ela é essencial para quem quer investir ou para quem quer empreender nesse mercado imobiliário e principalmente voltado ali para o mercado de loteamentos também. Pronto, ó. Isso é uma boa pergunta e eu vou responder ela em duas etapas. A primeira etapa, existe uma frase que quando você chega lá no escritório, ela está estampada em muitos locais lá do nosso escritório, que é o seguinte: existe uma frase de um cientista português, Fernando Pessoa, que ele diz assim: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Eu acredito que todo projeto, todo qualquer empreendimento, eu acredito que veio de algo que o homem sonhou e ali ele começou a colocar em prática. Mas existe um cientista que diz o seguinte: você sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. Né? Então, assim, se as pessoas, quando a gente pensa em pesquisa de mercado especificamente, né, a gente atua tanto na parte de mercado como na parte de opinião pública, né, principalmente nesse período eleitoral, que foi o que nós passamos ano passado. Mas quando a gente pensa em pesquisa de mercado, eu costumo dizer, ontem me fizeram uma pergunta assim, Agliberto, qual é o teu público-alvo? E eu respondi,
toda e qualquer pessoa, CPF, ele pode nos contratar até uma grande empresa. Por que que eu digo um CPF pode nos contratar? Porque você pode contratar pesquisa, né, antes mesmo do negócio estar realmente sendo colocado em prática, né? Então, por exemplo, se você vai abrir um loteamento, a gente poderia, será que seria muito mais fácil você, antes de comprar ali o terreno, né? Porque tudo parte de você comprar o terreno e ali daquele terreno você vai ali começando a lotear, começa a divulgar. Mas já parou para pensar que seria muito interessante você saber se aquele terreno que você escolheu, né, aquele local que você escolheu, será que de fato ele existe uma demanda? Será que de fato, além da demanda, Henrique, será que de fato existe uma coisa que nós chamamos no marketing de crença limitante? Será que existe alguma crença limitante que vai limitar as pessoas a adquirir aquele empreendimento, né, aquele loteamento? Então a pesquisa ela pode te auxiliar desde a concepção de você comprar o terreno até mesmo depois, numa segunda etapa de você comprou o terreno. Pronto. Eu sei que o terreno tem demanda e muitas das vezes eu fico vendo muitas pessoas abrindo loteamento muito na emoção, né? Ou então assim, vamos lá, vamos, a gente está nesse boom imobiliário aí da questão do Alphaville. Só que aí eu tava olhando, eu tô até pesquisando junto com um amigo, né, questão de terreno, e aí a gente foi olhar tanto um terreno, né, ali na cidade de Alfa, como a gente nos surpreendeu também da gente olhar ali aquele Lago Montenegro. E para nossa surpresa, o que foi que aconteceu? A gente pensa assim, né? Alphaville, então o terreno ali vai ser mais caro do que dentro de um Lago Montenegro desse tá dentro da cidade. E para nossa surpresa não é, né? E aí, mas existem características diferentes. Só que às vezes, aí eu estava até conversando com uma pessoa lá, um corretor, e eu falei assim, ó, o cara que vem para a cidade de Alfa, ele vem porque ele quer literalmente, além da qualidade de vida, né? E até para os seus filhos ali ter essa questão da segurança, mas ele é um cara que ele não está muito preocupado em se isolar. Mas no nosso caso, eu até falei, eu conversando com esse meu amigo, né? A gente está negociando junto ali para saber para onde é que a gente vai. Eu falei, cara, a gente tem uma rotina muito corrida. Então, se a gente tem uma rotina muito corrida, eu fico pensando assim, será que hoje a Cidade Alfa é a melhor opção de deslocamento? Ou a gente está dentro hoje de um loteamento que vai teoricamente oferecer a mesma coisa? Então, assim, com a pesquisa, você consegue responder muitos desses questionamentos. Então, a pesquisa, ela pode, tem um terreno que te foi oferecido. Então, a pesquisa, ela pode dizer se aquele terreno é bacana. Mas depois que você adquirir o terreno, eu posso fazer o quê? Antes de você lançar o loteamento, eu posso ir até o teu público-alvo e eu posso te identificar qual é a predisposição de compra dessa pessoa, qual é o ticket médio de compra dessa pessoa, até quanto essa pessoa ela está propícia a poder pagar numa entrada, quanto é que seria uma questão de parcela. E depois do lançamento do loteamento entregue, a pesquisa ainda pode continuar caminhando com você, que é o quê? É você fazer os ajustes depois da entrega. Né? Então sempre vai ter ajuste, né? Você sabe melhor do que eu, sempre vai ter algum ajuste, né? Uma área de lazer que era oferecida, que no final das contas, quando o empreendimento foi entregue, percebeu que precisava de ajuste. Então a pesquisa ela pode entrar, né? Tanto nessa pré, como durante, como pós. Né? Então hoje, você tomar decisões amparadas por dados é como se eu tivesse te entregando. Você tem dois caminhos quando vai começar um loteamento. De uma porta desconhecida ou apenas de pessoas que estão te dando uma opinião, dizer, ó, compra esse terreno porque essa praia agora é a praia do momento. Ou você pode tomar uma decisão com base num dado que vai te dizer, Henrique, tantos por cento das pessoas estão predispostas a realmente comprar um loteamento. E aí fica a você o critério de tomar uma decisão de iniciar ou não o loteamento. Perfeito, cara, perfeito. É isso aí. Hoje eu recebo no escritório, Agliberto, muitas demandas de pessoas que começaram um projeto de loteamento, contrataram ali um arquiteto, fizeram todo um projeto, aprovaram na prefeitura, e aí quando lançaram para o mercado, simplesmente se frustraram, literalmente, porque não vendeu, ou porque o vizinho ali às vezes fez um produto que se encaixou melhor que na cabeça dele, o cara achava, mas o meu produto era melhor. Só que na realidade o produto do vizinho se encaixava com o que as pessoas queriam, né? E aí o Exatamente. produto do vizinho vendeu e ele não vendeu, e aí hoje o cara me procura, cara, eu não sei mais o que fazer, me ajuda, e a gente tem que fazer uma série de retrabalhos, né? Sim. Muitas vezes refazer esse projeto, reaprovar todo o projeto na prefeitura, que demanda tempo, de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da região.
justamente porque o cara negligenciou, né, essa etapa de pesquisa, né? Hoje no escritório eu tenho abordado muito a importância de fazer o que a gente chama de estudo de viabilidade. Sim. Ele vem desde a parte comercial, desde a parte de mercado, passando ali pela parte técnica, que é basicamente a minha expertise para a gente entender ali custos, e avaliando a parte financeira, né? Então, eu tenho abordado muito isso e eu tenho visto ainda muitas pessoas querendo negligenciar isso. Muitas pessoas falando que, mas a minha área é fenomenal, a minha área está super bem localizada, mas o cara vizinho do meu lado, há 2 anos atrás, lançou e vendeu tudo. 2 anos atrás, a gente sabe que são 2 anos atrás, né? E aí eu queria te perguntar se você já viu algum caso como esse, de algum empreendimento que não fizeram pesquisa, que ignoraram esse tipo de pesquisa, que passaram aí, talvez por uma pesquisa futura nas suas mãos aí. Pronto, tem um caso bem interessante, porque assim, a gente faz, dentre muitas soluções que a gente trabalha lá na Ampla, a gente acaba fazendo muita pesquisa de avaliação de demanda de empreendimentos, né? A gente trabalhou muito, né? A gente viu que teve esse boom aqui no Ceará em relação a esses shoppings, né, de atacado popular, né? Então a gente trabalhou tanto com o Centro Fashion, a gente pegou o Centro Fashion não fazendo a pesquisa antes de ser colocado ali naquele local, mas a gente já chegou a fazer um trabalho lá para poder tentar identificar possíveis crenças limitantes que faziam com que as pessoas não tivessem ali o Centro Fashion como sendo, teoricamente, um local de atacado. Né? E aí fizemos uma pesquisa, conseguimos ajustar a rota e acabou meio que hoje virou um grande shopping que é como se fosse um atacarejo ali. Também fizemos um trabalho, já o Giga Mall, né, que foi lançado há pouco tempo, ele já foi um trabalho do zero. Né? Foi um trabalho que eles tinham lá o terreno, e a gente preparou todo um trabalho de estudo de mercado para poder saber se de fato ele colocando ali naquele local ele teria viabilidade. Né? Então ali ele é um case de sucesso que as pessoas olham hoje, vê a operação do Gigamol, houve alguns ajustes porque hoje a questão do atacado, 100% atacado, é muito desafiador, porque hoje a gente sabe que existe ali aquela questão da Feira Zé Avelino, existe aqueles galpões ali no centro que realmente é muito desafiador bater os custos dele, mas existe um caso interessante que foi de um empreendimento que foi construído ali no Eusébio. Na realidade, isso eu acho que deve ter mais ou menos eu acho que quase 10 anos atrás. O Eusébio hoje, ele virou hoje a grande válvula de escape das pessoas que não querem mais estar dentro de Fortaleza. Né? Então o Eusébio há 10 anos atrás era um Eusébio, hoje o Eusébio é outro completamente diferente. Ele é um bairro, ele é uma extensão literalmente de Fortaleza. Mas há 10 anos atrás, o que é que fazia uma pessoa ir para o Eusébio? Ele queria ir morar num condomínio de casa. E aí eu me lembro que essa construtora chegou até a gente, já literalmente para a gente ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Eles quiseram lançar um primeiro condomínio vertical no Eusébio. Quando eles chegaram até a gente, eles já tinham começado a construção, já tinha praticamente bloco levantado e tinha outros blocos para poder ser levantado. Só que eles chegaram e disseram assim, ó, eu tô para poder entregar o bloco e a minha venda praticamente não andou. Eu preciso tomar, eu tenho que ver o que é que a gente precisa fazer. Vai demolir? Não vai. Tem que tentar de alguma forma ajustar, trocar o carro com o pneu andando, o pneu com o carro andando. E ali, antes de fazer qualquer tipo de pesquisa, a gente sempre faz uma etapa, Henrique, lá no Instituto, que eu acredito que é uma grande característica nossa, que é escutar a tua necessidade. Então eu brinco que é quase um clínico geral. Né? Então as pessoas chegam lá no escritório, eu faço questão, se eu puder, eu faço questão desse primeiro contato ter com todas as pessoas, até passar para um departamento depois mais específico lá da empresa. Mas esse primeiro momento de conversar com o cliente eu gosto, para poder, é como entender se a dor do cliente. Eu conversando com ele, eu não precisei nem fazer pesquisa para identificar que existia algo que ele estava fazendo totalmente o inverso do que as pessoas que estavam indo para o Eusébio estavam procurando, que era o quê? A pessoa que está indo para o Eusébio não estava querendo ir atrás de um apartamento. Então, assim, esse era um ponto que eu falei, ó, um dos pontos que a gente vai tentar identificar é isso. Outro ponto também que a gente pode fazer através de pesquisa, né? Que está falando muito de loteamento, mas a gente também, a pesquisa pode ajudar muito também até a gente aprovar a planta baixa do que você está oferecendo. Nesse caso lá ele tinha dois modelos de planta baixa, tinha um menor, tinha um maior, só que também sempre as pessoas se interessavam, os poucos que se interessavam
quando chegava encontrava algum problema em relação à planta baixa. E aí a gente fez a pesquisa e para nossa surpresa, né? E assim, para surpresa dele, né? Uma das primeiras hipóteses que nós já tínhamos identificado era exatamente isso. Eu não vou sair de Fortaleza para poder ir morar dentro de um apartamento de 40 e poucos metros quadrados no Eusébio. Né? Então, esse aí foi um ponto. Só que não tinha mais como voltar. Então, vamos tentar ajustar isso daí. Segundo ponto, um bloco já tinha sido entregue, o outro bloco ainda ia começar a ser levantado. E uma das coisas que eles questionavam muito, aí você pode me dizer como é tecnicamente o nome desse local, que era a área de recuo para os ar-condicionados. Então, assim, eles tinham feito de uma forma que meio que tomava espaço e que poderia ser uma pequena varanda, meio que virou para poder ficar esse recuo de ar-condicionado. Então, identificamos esse problema através de pesquisa qualitativa, só que a gente precisava resolver o quê? Eu tenho um bloco inteiro que foi levantado. Então, eu preciso resolver esse problema, ajustar o outro bloco e entregar esse, vender os que já estão prontos. E aí, através da pesquisa, nós identificamos o quê? Eles mudaram praticamente 70% das áreas de lazer, porque tudo que eles tinham colocado na área de lazer não era o que importava para as pessoas. Então a gente acabou meio que através da pesquisa ajustando e eles hoje assim conseguiram, né, entregaram, conseguiram vender tudo, subiram um outro bloco realmente já ajustado com essa planta e desistiram de subir o outro condomínio, porque a ideia era fazer um condomínio e ia ter mais dois condomínios do lado. Com a questão da frustração desse primeiro, eles resolveram o problema dessa torre, construíram a outra que já estava mais ou menos com o alicerce feito, e aí eles conseguiram de fato entregar, e eu acredito que deu tudo certo. Então, assim, tomar decisões amparadas realmente pelo nosso achismo, ou o que eu costumo também dizer de amostra viciada, Henrique. Eu acredito que, como você trabalha nessa área da engenharia, eu acredito que você deve ter muitas pessoas dessa sua área que convivem com você. Então, quando você vai falar alguma coisa para essas pessoas em relação a isso, eles vão extremamente lhe empolgar ainda mais. Não, Henrique, vai dar tudo certo. Quando você vem atrás de alguém que é um especialista, alguém dessa parte de consultoria, parte de inteligência de mercado, ele não tá para poder te dizer o que você quer. Ele tá para poder te falar o que tem que ser dito. Né? É igual o médico. O médico, se você identificar uma doença, ele vai chegar para você e vai dizer, ó, infelizmente foi identificada uma doença. Porém, é mais fácil você resolver quando você identifica previamente ou quando você identifica tardiamente. Então a pesquisa é muito isso. É você conseguir, se não conseguiu fazer antes, é tentar ver o que a gente consegue fazer com meio que o carro andando. Massa. Esse ponto que você falou aí de amostra viciada, né? Ele tem permeado muito nesse mercado de loteamento. Eu tenho visto muitos projetos iguais de loteadores diferentes. Eu tenho visto muitos projetos iguais de incorporadores diferentes. O cara faz o mesmo detalhe, usa as mesmas estratégias de marketing, usa a mesma estratégia de venda e uma hora dá errado, né? Uma hora dá errado, porque as pessoas mudam de opinião, a economia muda. Por exemplo, ontem a gente, acho que foi ontem, foi hoje que eu vi essa notícia, que a Selic subiu de novo, agora tá 14,25, né? Então, com a Selic mais alta, o perfil de público que compra imóveis nesse perfil de economia é um público diferenciado. Então, esse público geralmente quer algo, né, diferente, né? E a próxima pergunta que eu vou te fazer aqui, ela não vou dizer nem sensacionalista, mas é uma pergunta que muita gente quer fazer, inclusive eu quero saber. É, Nas últimas pesquisas que vocês têm feito, cara, no Instituto Ampla, dentro desse mercado imobiliário e principalmente com loteamentos. Aqui eu queria focar um pouco mais no mercado de loteamentos. O que é que vocês têm visto, o que é que você tem observado como tendências do mercado para o dia de hoje, para amanhã, né? Porque o que já foi lançado, já foi lançado. Dá para fazer alguns ajustes, como você falou, para adequar de fato ali a exigência do público. A gente tem Aliás, a gente observou aí durante a pandemia um crescimento de algumas pesquisas que eu fiz de mais de 200% no mercado de loteamento. Então, pessoas durante a pandemia que tinham comprado apartamentos de 30, 40 metros quadrados se viram presas ali e venderam e foram para uma Sim. casa num condomínio fechado. Então, o que eu queria saber de fato é isso. O que é que você enxerga como especialista em pesquisa em tendência de mercado para o futuro do mercado imobiliário? Um dos grandes pontos que eu acredito que foi o que fez e é o que encanta muitas pessoas que vão para esses condomínios fechados e vão aderir a esses loteamentos, eu acredito que é muito essa questão dessa área de lazer que tem disponível
né? E eu acredito que uma das tendências que vai acabar acontecendo muito é também, além da área de lazer, começar a intercalar, né? Fazer um modelo híbrido também, até mesmo de pequenos negócios ali dentro. Talvez de algumas torres empresariais, né? Que possam fazer com que a pessoa, literalmente, se ela quiser, ela não saia dali de dentro daquele empreendimento. Isso a gente falando aqui na região, aqui mesmo, Fortaleza, região metropolitana, pensando muito em moradia. Quando a gente vai para essa questão mesmo de um loteamento muito mais para uma questão, eu quero ter uma casa de praia, eu quero ter uma casa de fazenda, eu acredito também que entra muito essa questão do que tem de área de lazer. Mas um dos pontos que nós identificamos muito nas pesquisas, e a gente viu muito em algumas pesquisas imobiliárias, mas a gente vê muito isso também na grande maioria das pesquisas. Eu me lembro que teve uma frase, eu até brinco lá em casa, né? Teve uma frase lá do Gustavo Lima que ele disse assim, eu não quero saber quanto é, eu quero saber em quantas parcelas eu posso pagar. Hoje a gente vê que cada dia que passa, a quantidade de empreendedores hoje que existe no Brasil é muito grande. Então, existe muito autônomo, né? E a gente sabe, você sabe muito bem disso, que diferente de uma CLT que você chega ali e fala assim, eu quero meu extrato para poder comprovar quanto é a minha renda aqui para poder fazer um financiamento. A gente sabe que, por incrível que pareça, hoje no Brasil é muito mais difícil um empreendedor que tem uma empresa chegar e conseguir fazer um financiamento do que uma pessoa que tem uma carteira assinada com 3, 4 salários mínimos. Então, uma das coisas que a gente identificava muito, principalmente essa questão de loteamento que a gente fez, é que a pessoa tinha um interesse e disse assim, olha, eu tenho interesse, tenho total interesse, estou disposto a pagar esse valor. E detalhe, a gente até identificava que as pessoas estavam até dispostas a pagar um pouco a mais. Mas o que é que ele queria? Ele falou assim, cara, eu nunca. Eles diziam muito assim, era uma pesquisa qualitativa, ele falou assim, ó, o mais caro o cara já fez. Ele comprou o terreno, ele fez lá toda a questão do loteamento. Então, assim, por que é que hoje ele próprio já não pensa num próprio financiamento dele? Tipo assim, tem um prazo, ele não é uma coisa eterna, mas tem um prazo e você chega para a pessoa e fala assim, ó, é o seguinte, você tem 24 meses para me pagar aqui, ok? Assina o contrato. Então, assim, eu acho que uma das coisas que tem muito a se pensar, eu acho que é muito isso. Eu acho que grandes incorporadoras, pessoas que possuem sim uma condição financeira, se essas pessoas se adaptarem muito a esse público, né? Eu acredito que vai sim ter uma demanda muito maior, porque eu conheço muitas pessoas que têm muita vontade, né? Tem muita vontade, porém acaba meio que embarreirando. É como se fosse, a gente brinca que se você pegar uma pessoa, se você pegar um desonesto, ele tira um cartão, ele financia um carro, ele financia uma casa. Aí você pega, às vezes, um cidadão de bem que, tipo assim, o único problema dele é isso, ele resolveu empreender no Brasil. E aí ele não consegue. Ele não consegue abrir uma linha de crédito, ele não consegue fazer um empreendimento. Então, eu acredito que é algo a se pensar. E o que eu estou falando não é uma coisa, não é uma hipótese da minha cabeça, é algo que, nas últimas pesquisas nossas, qualitativamente, a gente fez até com, e essa pesquisa foi exatamente com investidores, ele falou, ó, eu estou disposto. Porém, é aquela história, se tudo que eu for fazer, eu for atrás de abrir um financiamento, o que é que vai acontecer? O financiamento, para quem não sabe, você tem um financiamento no seu nome. Se você quiser fazer um outro financiamento, a pessoa já olha como é que está o comprometimento da tua renda. Mas para o empreendedor, para o empresário, é como ele falou, amigo, se eu tiver 10 empreendimentos para comprar e eu puder comprar, eu vou comprar. Então, é uma área que eu acho que vale um pouco de atenção. Sim, bacana. É, é, hoje em dia o mercado de loteamento, ele não, ainda, infelizmente, não tem uma linha de crédito nos bancos, né? Então o mercado de loteamento, ele depende 100% ali de investimento de investidores e de empreendedores, né? E até para os próprios clientes. Aí o empreendedor precisa assumir o risco de fazer um financiamento próprio, justamente porque muitas vezes esse cliente também não tem essa linha de crédito, como você Sim. falou, né? E é isso. Assim, é uma dificuldade também que eu tenho visto no mercado, eu tenho recebido muita demanda disso no escritório. Hoje a gente tem ali um network muito bacana com muitas pessoas, inclusive alguns investidores que buscam bons projetos para investir, mas essa dificuldade realmente na linha de crédito tem travado ali alguns projetos, né? E continuando falando aqui sobre esse crescimento no mercado de loteamentos, você citou ali o exemplo do Eusébio. Eu tenho visto hoje um pouco é, do crescimento desse mercado no Eusébio e eu tenho visto que a verticalização do Eusébio começou, né? Começou. De fato, você falou há 10 anos atrás, fazer ali um edifício, uma torre com apartamentos, há 10 anos atrás era loucura, de fato.
Mas hoje a verticalização do Eusébio começou até porque não existem mais boas áreas para fazer loteamento. As boas áreas que ainda tem já estão Já ali com estão. seus projetos em andamento, né? E eu queria saber de você, com os dados que você tem de pesquisa para o mercado, principalmente aqui na região do Ceará, a gente tem visto ali uma migração desse boom dos loteamentos que era do Eusébio. Começou a mexer um pouquinho ali na região Maracanaú-Pacatuba, Sim, e aí aparentemente também não foi muito bom, e começou a mexer ali na Caucaia, parece que na sim. Caucaia o negócio andou, e agora tá todo mundo querendo ir para Caucaia com os loteamentos, e aí quem vai ficar no Eusébio agora são os incorporadores de edifícios, de apartamentos. E aí eu queria saber de você, com os dados que você tem, com os dados que nós temos de economia, com os dados que nós temos aí dessas linhas de crédito, né? Os números aí, os dados apontam para a gente que esse crescimento dos loteamentos vai continuar? Ou você acha que vai dar uma trégua aí e vão voltar os apartamentos como era há 10 anos atrás? Não, eu acredito que vai se manter esse crescimento, mas eu também creio muito que existe o público também para a questão da verticalização. Mas a questão dos empreendimentos, a maior prova disso é o exemplo que eu lhe dei em relação à questão ali do Lago Montenegro, né? Se você for parar para olhar, eu estava até observando esses dias, né? Até porque eu fiquei curioso, mas na realidade a gente olha, a gente imagina somente um pedaço, mas depois eu descobri que na realidade toda aquela lateral ali foi comprada. Então assim, eu fui olhar o projeto deles é muito parecido com do que a Cidade Alfa quer fazer, Sim. né? Então assim, eu acredito que eles não entrariam num investimento desse tão alto se com certeza eles não tivessem um estudo de mercado. Como você falou, Caucaia também, né? Caucaia começou também com isso. E se você for olhar a área onde eles estão colocando, eu ainda vou falar até uma coisa para você, Henrique. Estrategicamente falando, de via de acesso, se a gente for parar para pensar, os locais onde foram escolhidos ali na Caucaia para poder colocar os loteamentos, eu posso estar enganado, você pode me corrigir, mas as vias de acesso é até muito mais tranquilas de chegar do que exatamente onde a Cidade Alfa está hoje. Sim. Porque a Cidade Alfa, eternamente aquela obra não acaba, né? A BR ali passa ano, vira ano, a obra não acaba. Quando você falou também a questão da Pacatuba Maracanaú, também a gente percebeu, né, teve um empreendimento muito, muito forte, né, que cresceu ali exatamente por conta da questão do Beto Student ali, usando a força dele, né? Eu até tenho alguns conhecidos que adquiriram lá, mas é algo que eu acredito que foi eu não sei se foi uma oportunidade, um terreno muito bacana, mas eu creio que você ir para essas regiões metropolitanas, que ainda não tem ainda, propriamente dito, estudos concretos, empreendimentos 100% concretos, eu acho que é um risco muito grande, né? Então, assim, eu acredito sim que o Eusébio vai continuar ali de alguma forma, o Aquiraz também começou também, e eu creio muito que a Caucaia, ela deve sim aproveitar essa oportunidade, como já está aproveitando, principalmente pelas zonas de acesso. Eu acho que hoje a zona de acesso ali, que a gente vem ali para o Bezerra de Menezes e entra ali sentido que você vai para aquela estrada do Icaraí ali, eu acho que é uma zona de acesso muito maior do que hoje o que a gente vê ali no Eusébio. Mas eu creio que também, a gente vê aí que, não sei quantos anos, 4 anos, 5 anos atrás, a tenda também chega aqui também, né? E aí começa a verticalizar os prédios, como a MRV fez há 15, 20 anos atrás. Só que eu acho que eles caem muito no que você disse também, não me lembro em que momento foi, que é como se fosse tipo assim, uma receita de bolo. Então pronto, esse prédio deu certo aqui, então vamos construir o mesmo prédio aqui. Né? Então assim, eu acho que vai chegar um momento que tem que ter muito cuidado. Eu vi que o primeiro da tenda, eles fizeram ali, eles entregaram um agora ali na região ali da Maraponga, em frente àquele, que é exatamente um condomínio de alto padrão, né? Que Oswaldo esqueci o Studat. Oswaldo Student, que aí eu fico pensando assim, pô, será que aquele modelo que foi entregue ali, será que se ele tivesse feito um modelo um pouquinho mais agressivo, para quem já queria morar ali perto da região, será que não teria vendido? É o mesmo modelo que eles entregaram ali no Passaré, é o mesmo modelo que eles estão entregando agora ali perto das cidades funcionárias. Então, assim, é uma receita de bolo que vai só replicando, que vai chegar um momento, principalmente quando o governo chegar, né? A gente crê muito, próximo ano tem eleição presidencial, então o que é que vai acontecer? Pode ter uma boa surpresa, né? Pode começar a liberar linhas de crédito e aí esses apartamentos menores, eles vão acabar meio que vai ter demanda para esses apartamentos. Então eu acredito que vai ter um crescimento em ambos os lados, mas eu creio que hoje a questão dos condomínios, né, de casas, é uma realidade que não é um carro que não tem ré.
Eu acho que o problema é, como você falou, é saber aonde é que tem terreno. E eu vou lhe falar uma coisa assim, Henrique, sem medo de errar. Eu acredito que ali, aquele empreendimento ali, que eles tiveram a ousadia de colocar dentro da cidade, que é o Lago Montenegro, é porque existe com certeza algum estudo de mercado muito bem feito ali. Porque eu vou confessar para você, entre eu sair de dentro da cidade, ter na mesma comodidade e eu ter que ir para uma região metropolitana, eu confesso que eu fico muito mais balançado a olhar para dentro da cidade. Com certeza. E o Lago Montenegro não chegou a ter, para mim, até ser uma surpresa muito grande, até porque conheço um pouco ali da empresa, Montenegro Urbanismo, que tem alguns colegas que trabalham lá, e de fato aquela área já é deles há mais de 20 anos, né? E eles tiveram há 20 anos atrás a visão do Lago Montenegro que é hoje. Então, para a gente ver como é uma empresa de fato visionária, né? Sim. Tanto que toda aquela região ao redor ali foi loteada pela Montenegro Urbanismo há 10, 15 anos atrás. E agora eles vieram com o Lago Montenegro com aquela proposta ali, como você mesmo falou, vendendo mais caro do que Cidade Alfa, né? Sim. Vendendo mais caro do que Alphaville. E o que você falou sobre o Eusébio também, eu tenho uma visão seguinte. A Cidade Alfa hoje tem 10 condomínios. O projeto geral, o projeto total da Cidade Alfa, são acho que 23 ou 23 ou 26, me fugiu a memória agora, mas se eu não me engano são 23, fora as áreas comerciais, né? Então hoje eles têm 10. Todas as outras áreas para lotear dentro do Eusébio já estão basicamente loteadas e as poucas que não estão já estão compradas por grandes nomes como o Beto Estudas, como você falou, como o próprio Montenegro também, como a gente está falando aqui. Então, eu me recordo aqui, acho que de 4 ou 5 projetos que vão ser lançados nos próximos anos, fora da Cidade Alfa, e depois disso eu não consigo enxergar mais outras áreas. Até existem, mas são áreas mais afastadas, que entram ali por vias secundárias, né, Sim. que não tem uma boa localização. E aí eu acho que é o seguinte, a Cidade Alfa vai se beneficiar muito disso nos próximos anos. Né? Quando aí nos próximos 4, 5 anos lançarem os outros projetos e a Cidade Alfa tem mais 10, 12 projetos ali para lançar, se eles fizerem uma boa estratégia, eu tenho certeza que Sim. eles vão saber, eles vão se dar bem, né? E as obras ali da BR não é possível que daqui Em uns 10 10 anos anos. não é possível que nos próximos 10 anos não saia, porque começaram a obra do retorno ali na frente da Cidade Alfa, só foi uma semana de obra, já parou também. É. Então, E ainda falando sobre aquela região, né? Tem um outro condomínio, né? Que ali fica próximo da Cidade Alfa, que é até do pessoal do Rio Hamburgo ali, que na realidade eu até conversando com ele, e ele disse assim, rapaz, eu preferi fazer. Eu preferi abrir a pista e fazer. E aí, no final das contas, até quem se beneficiou também foi até a própria Cidade Alfa, né? Mas ele falou, ó, eu tenho meu empreendimento lá. Então, assim, eu não ia perder negócio por conta de acesso, né? Então, o que pode acabar acontecendo, eu também creio muito. Eu acho que a Cidade Alfa é uma realidade que vai continuar crescendo, é onde tem para crescer. E eu acho que eles têm que partir para um plano, porque assim, se você me perguntar hoje, Henrique, o Agliberto, o que não te faz comprar hoje um terreno na Cidade Alfa? Hoje, nesse momento, é porque eu fico pensando no acesso. sim, Né? Hoje eu fico pensando muito no acesso em relação a isso. Que é outro ponto também, né, que a gente identifica muito em pesquisa, porque eu acho que tudo isso tem que ser olhado. Por enquanto a gente só falou coisa boa aqui do Lago Montenegro, mas eu vou lhe falar um ponto aqui que, na realidade, eu moro ali próximo e eu vou lhe falar uma coisa que eles devem ter sofrido muito agora nesse período de chuva, né? A gente sabe que a gente tem um problema muito sério em relação a essa questão de alagamento, né? Só que pela primeira vez, né, não sei se é aquela lagoa que tem ali em frente, ela literalmente transbordou 100%. Transbordou ela, transbordou as outras que tem de via também. Então, o que foi que aconteceu? Eu confesso que foi exatamente um dia antes que eu ia lá olhar. Quando eu vi aquela situação ali, aí eu falei assim, não, rapaz, isso aqui não vai se resolver tão cedo. Outro ponto também, a gente sabe que o lado que está loteado dele é dele, mas a gente sabe que se a gente olhar para o outro lado, já tem uma zona que se a gente for olhar, é uma zona hoje considerada uma das zonas mais perigosas dentro de Fortaleza hoje. Né? A gente não verdade. escuta muito falar, Sim. mas hoje existe essa. Então, assim, esses pequenos detalhes, Henrique, é que realmente quando a pessoa vai abrir um loteamento, ele tem que olhar todos esses detalhes. Não é porque é um loteamento, não é porque tem um condomínio fechado com a segurança. Vai ter pessoas que vão pensar nisso. Eu já escutei amigos meus falando, cara, mas é em frente, perto de uma favela. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a esses pontos. É verdade. Isso que você falou aí tem a ver com a próxima pergunta aqui, que é envolvendo um pouco a política na sua vida. Eu sei que a política está Sim, passando aí, correndo nas suas veias aí. E eu tenho visto uma situação em relação a loteamentos de cidades crescendo de forma desordenada.
Sim. Porque pessoas que têm terrenos ali aleatórios, aleatórios que eu digo, né, distintos, Sim. vendo esse boom de loteamentos, então eu quero fazer um loteamento e faz ali do jeito talvez que lhe agrada mais e as cidades crescem de uma forma desordenada, né? E aí a pergunta que eu quero te fazer é unindo a sua expertise política com a sua expertise de pesquisa, de como você acha que essas pesquisas podem melhorar e podem ajudar nessa melhora do desenvolvimento urbano, para que justamente não tenha esses problemas futuros, como você falou aí, de alagamento, enfim, de problemas nesse sentido aí. A gente sabe que pensando em Fortaleza tem um plano piloto da cidade, né, que na realidade ela tem um planejamento aí a longo prazo, né? Projeto piloto esse que já entraram em votação para poder alterar, né? Saiu, é como se fosse aquela história. Infelizmente, no nosso país existe essa polarização, né? Existe essa quase um time de futebol, né? O lado A, o lado B, e é como se fosse assim, não consegue se enxergar o que o outro fez de bom, então se entra já quer tentar de alguma forma identificar alguma coisa que tá errada. Mas eu acho que da mesma forma do plano piloto que foi feito para Fortaleza, eu acho que essas cidades estratégicas, principalmente da região metropolitana, né, que já realmente tem esse potencial de crescimento, né, nessa área, eu acredito que sim, deveria ter um trabalho, né, deveria ter um trabalho realmente da prefeitura, né, deveria ter um trabalho do Estado para que pudesse realmente ter um crescimento sustentável e um crescimento também que não venha a prejudicar. Porque hoje o grande problema que nós temos hoje dentro da nossa cidade, primeiramente vai chegar um momento que hoje, assim, o trânsito da gente está ficando extremamente complicado. Né? Então, assim, aí de repente você vem aqui para Fortaleza, aí você recebe um estudo de viabilidade que eles mandam, dizendo que estudo diz que é melhor que a via tenha 50 quilômetros por hora. Então, assim, a gente precisa hoje ter muito cuidado, por quê? Porque quando a gente chega numa cidade dessa como Calcaia, quando a gente chega em Maracanaú, quando a gente chega ali em Maracanaú, né? Abrindo um parênteses aqui, Maracanaú, se você for olhar hoje, o que é que está acontecendo? Não tem mais local para a indústria se instalar. Então, o que é que ela está fazendo? Ela está indo ali para Calcaia, ali que é fronteira, né? Então, assim, então eu acho que antes de qualquer coisa você abrir empreendimentos ou então sair comprando, eu acho que você tem que pensar também nas pessoas que já estão lá, né? Tem que saber até que ponto esse crescimento, e aí falando na parte política, o que é que tem que ter esse interesse? Porque você tem que saber até que ponto esse crescimento vai ser benéfico ou maléfico para aquela cidade. Ele pode contribuir em alguma coisa de arrecadação de impostos, mas o impacto que isso pode causar em relação de tudo. Será que a cidade está com as vias preparadas? Será que elas têm ela tem esse preparo para poder receber a cidade? Outro ponto também que poucas pessoas não estão enxergando, Henrique, é que assim, quando a gente vai para uma cidade daquela ali, eu desconfio tirando o Eusébio, né? Tipo assim, a gente hoje a pessoa tem um plano de saúde. Mas se você for parar para olhar, aonde está sendo instalados os hospitais, que são os principais, eu não digo nem aqueles apoios que eles fazem, né? Até no interior do estado hoje tem, tanto a Pivida, Unimed, tem lá suas bases menores. Mas quando a gente pensa em algo mais complexo, a base ainda está em Fortaleza. Então, tudo isso também vai impactar. Então, assim, é esses pontos que eu acredito que deveria ter, sim, um trabalho feito com a gestão pública, né, com o governo do estado, porque eu acredito que se você fizer um crescimento desse, né, ontem foi entregue, se não me engano, a questão do hospital universitário. Para aquela região ali, eu vou falar uma coisa para você, por mais que seja um equipamento público, mas você que está da área, você sabe que aquela região ali extremamente deve ter se valorizado, porque é um equipamento que, como ontem, né, eu estava vendo a entrega deles, praticamente poucos existem no Brasil. Quando a gente fala no Ceará, então assim, então nem se fala, no Nordeste também não se fala. Então assim, eu acho que tem que ter esse trabalho, tem que ter essa parceria para que realmente seja de forma sustentável para todos, não somente para quem está abrindo esse loteamento, mas também para as pessoas que já estão no local. Com certeza. E até para quem quer fazer um loteamento, de certa forma ele acaba dependendo muito dos órgãos públicos, né? Ali para conseguir aprovações, alvará de construção, uma série de licenças que é necessário que a gente consiga com os órgãos públicos. Mas hoje, até pela minha experiência, eu não vejo de fato esse olhar nos órgãos públicos. Eles simplesmente pegam o nosso projeto, verificam se está de acordo com a legislação e aprovam ou desaprovam, Sim. dependendo do que tiver. Mas, de fato, ainda não há esse cuidado de entender e organizar, como você falou. Isso eu já até tive olhando esses dias.
Eu tava ali pelo Eusébio, e aí eu fiquei pensando, rapaz, será que aqui no Eusébio tem algum atendimento aqui do Apvida, caso se eu tiver por aqui precisar? Aí não tem. Não tem uma clínica ou algo que eu possa ser atendido com o plano de saúde do Apvida na cidade do Eusébio. Eu preciso correr para Fortaleza, E né? infelizmente nós não podemos, assim, né? Não podemos depender 100% da parte pública. É Então, verdade. infelizmente, é algo que tem que se pensar, né? Então, por isso que eu acredito que não talvez no futuro tão próximo, mas no futuro distante, e aí quando a gente volta a falar ali da Cidade Alfa, e por conta de toda aquela parte de terreno que eles têm já loteado ali, eu creio sim que futuramente talvez sejam instalados estrategicamente, como já foi nas escolas, né? Sim. Quem acreditou no Eusébio há 10 anos atrás não imaginava que você ia ter um Farias Brito, que você ia ter todas as escolas que estão ali. Então eu acredito que vai chegar um momento que vai sim se instalar uma unidade mais estruturada de um hospital, vai se estruturar alguns postos, um juizado, alguma coisa, para que realmente a cidade não, assim, é uma cidade independente, mas hoje é muito tratado como se fosse uma extensão de Fortaleza. É como se fosse quase um bairro de Fortaleza, né? A gente até brinca que praticamente não existe nenhuma fronteira. É você, o Washington Soares emendou e entrou ali no Eusébio. Então, eu acredito que tem que se pensar com muito cuidado, né? Esse crescimento. É verdade. Bom demais, cara. Essa experiência política que você carrega ajuda muito, eu acredito, nessa área da pesquisa, né? E agora eu quero fazer uma pergunta para você, voltada agora para os empreendedores, para quem de fato quer empreender nesse mercado de loteamentos. Mas o cara, ontem eu recebi, por exemplo, uma mensagem de um colega que falou o seguinte, cara, eu tenho uma área no município tal, a área é bacana, bem localizada, eu quero desenvolver um loteamento, mas eu não tenho recurso financeiro para, né, custear ali todas as despesas do recurso. Eu estou disposto a fazer uma parceria com alguém, mas eu também não sei o que é que eu faço. E aí eu quero que você me diga o seguinte: a gente conversou ali atrás da pesquisa caminhar junto ali desde Sim. o começo até nesse ponto, cara, que o cara tá, ele tem um terreno, quer fazer um loteamento, está em busca de um parceiro para desenvolver um loteamento, ele consegue, com pouco investimento, ter bons dados para apresentar para investidores, para outros parceiros, ou talvez é necessário um investimento um pouco maior para ter uma certeza? Nessa parte, com o olhar do empreendedor, o que é que você acha Pronto. que dá para fazer com pouco investimento, mas que tenha certeza de um produto ali interessante? Pronto. A palavra correta é essa, é investimento. A pesquisa, ela tem que ser tratada como um investimento e não um custo, né? Ela vai entrar como um custo geral depois, mas é muito mais um investimento. Hoje, o que é que acontece? A gente recebeu semana passada uma demanda que foi até nova, que eu acredito que vai acabar acontecendo, se tornando isso cada vez mais recorrente. É um conhecido meu, é um cliente, até um cliente meu de política, fizemos a campanha dele ano passado, e ele falou assim, Agliberto, é uma região que está crescendo muito, e ele falou, olha, eu tenho hoje um terreno espetacular, só que o que foi novo, geralmente eu pensei, não, você quer abrir, você quer fazer uma pesquisa, uma avaliação de demanda? Eu disse, não, o que é que eu quero fazer? Eu sei que o Grupo Mateus está expandindo, eu sei que o Atacadão está expandindo, e eu sei que não existe nada disso ainda aqui na cidade. O que é que eu quero fazer? Eu quero pagar uma pesquisa para poder fazer uma avaliação de demanda especificamente nesse local para que fosse um supermercado, para que eu já chegue para oferecer para esse grupo, dizendo assim, ó, eu tenho tanta certeza que o meu terreno é bom que eu estou aqui com a pesquisa do seu negócio. Então, assim, não a pesquisa, ele é um investimento, é um valor, dependendo do que seja a pesquisa, dependendo do que seja a região, a área, existe um valor um pouco significativo, mas é um valor que eu lhe garanto que é muito irrisório comparado com todos os benefícios, até mesmo se o benefício for dizer o seguinte, Henrique, não abra. Né? Então, assim, é um valor que é super acessível, não é um valor que seja extremamente inacessível às pessoas, e principalmente partindo desse princípio de loteamento, que é uma coisa que basicamente nesse primeiro momento a gente está testando o quê? Questão de localização, testando quais seriam as áreas de lazer de mais importância, identificando o ticket médio. Outro ponto também extremamente importante, eu vou te falar de um case que não tem nada a ver com loteamento, mas é uma das coisas que a gente consegue também fazer. E até falando agora, me lembrei que a gente também fez isso também, foi até no Gigamol. Mas, por exemplo, eu vou te dar um case aqui de um cliente que era um cliente de telefonia. Esse cliente de telefonia chegou até a gente e ele queria lançar o chip deles, né? Eles queriam começar a entrar na parte do chip, né? Da linha móvel. E quando nós fizemos a pesquisa, eles tinham na mente deles um valor.
Não, eu vou ofertar isso nesse valor. Então, eu quero que você teste se de fato tem demanda e nesse valor seria um valor que seria acessível. Foi o que aconteceu? Super foi aprovado. Tinha lá uma super aprovação para poder lançar esse novo produto deles. Só que, para surpresa deles, o valor que eles tinham pensado, nós conseguimos identificar que ele poderia cobrar mais caro e teria venda. Hoje esse produto está no mercado com um valor mais caro do que ele ia cobrar e hoje ele está vendendo. Então, assim, aquele investimento que ele fez, eu até brinquei com eles, disse assim, olha, o que, só esses R$ 10 a mais aí que eu coloquei, eu tenho certeza que vocês aí conseguiram arrecadar para fazer pesquisa para 10 anos. Então, assim, da mesma forma, empreendimento, loteamento também, você na sua cabeça está pensando, eu vou vender aqui o lote por R$ 100 mil. Só que talvez você pode vender até mais. Na sua cabeça é 100 mil, mas aí você pode chegar e a pesquisa dizer, olha, o cara está disposto a pagar os 100? Está. Mas se você fizer uma forma de parcelamento melhor para ele está disposto a pagar 130. Então, assim, hoje a pesquisa ela é sim uma grande aliada nesse mercado. Já foi mais. A parte de pesquisa, eu me lembro que há 15 anos atrás, todos esses grandes empreendimentos que nós temos dentro de Fortaleza, esses prédios verticais, tudo tinha pesquisa antes. Ele tinha pesquisa do local, tinha pesquisa da planta, tinha onde ia ser a comunicação, que é até um ponto que eu não disse. Até aonde você comunicar, eu posso te ajudar. Imagina eu chegar para a pessoa que você vai vender, antes de você vender assim, aonde é o melhor canto para eu fazer essa publicidade aqui? É nas redes sociais? É a TV? É um panfleto? Né? Então, assim, a pesquisa ela pode sim, você, né, empreendedor, ela pode lhe ajudar demais, lhe auxiliar demais. Então, não tenha ela como sendo um custo, tenha como um investimento. Que no pior cenário, eu vou te dizer, não abra um empreendimento lá. E no melhor cenário, eu vou dizer, ele tem sim viabilidade e ele pode até ser comercializado de uma forma maior. Massa, eu tô pensando aqui, você falando aí, eu tô pensando que depois desse podcast eu acho que eu vou economizar umas horinhas de reunião, viu? Quando eu for marcar uma reunião, eu vou falar, cara, assiste esse podcast antes aqui, pra você É, entender primeiro por que que é importante fazer a pesquisa, depois a gente conversa. Porque eu tenho investido algumas horas, alguns tempos de reunião para explicar isso para alguns loteadores, essa necessidade, essa importância de fazer esse investimento antes, essa cultura dessa palavra, investimento, sim, para algo que ainda é muito. Às vezes a pessoa entende. Ah, eu ainda nem assinei um contrato com ninguém, ainda nem fiz um projeto, ainda nem tá na sim, prefeitura e eu já tô gastando um dinheiro. gastando. Amigo, você não tá gastando, você tá investindo para ter a certeza do negócio, né? E tem um erro que a gente comete, eu vou me incluir também, porque Sim, dentro desse mercado, infelizmente, a gente acaba cometendo alguns erros, mas a gente vai aprendendo, né? Mas um erro que muitos loteadores cometem é lançar um produto de loteamento sem conhecer quem é o seu público-alvo. Eu vejo isso em muitos loteamentos, mas eu não vejo isso, por exemplo, em edificações, em prédios, em sim, apartamentos. 99% dos apartamentos que são lançados, eles já têm escrito ali na testa praticamente quem são o seu público-alvo. Mas loteamentos, às vezes os loteadores não fazem isso. sim, Obviamente que os maiores, como você falou ali, Lago Montenegro, a gente está falando de Cidade Alfa, que obviamente eles sim, com conhecem quem são certeza. o público-alvo, mas a grande maioria não sabe. E eu queria saber dentro da pesquisa, cara, como é que eu posso definir de fato, ter uma certeza, essa mesma precisão que os incorporadores de prédio têm. Eu posso citar aqui, por exemplo, BSPA, Beta Studio sempre ele lança produtos médio, alto e altíssimo padrão, mas sempre com um público muito bem definido. E para um loteamento, cara, como é que eu posso definir de fato quem é o meu público-alvo? Eu acho que o primeiro ponto, se eu fizer uma pergunta hoje e aí eu vou até para tranquilizar você, não é somente loteamento. Se eu chegar hoje de 10 empresas que entram no Instituto, e eu estou falando de empresas grandes aqui, e eu pergunto assim, você sabe quem é seu público-alvo? Você sabe quem é o seu consumidor? Você sabe qual é a classe social do seu consumidor? Você sabe qual é a faixa etária de idade? Você sabe quanto é a renda? As pessoas vão dizer assim, vai gaguejar um pouco, vai dizer, não, eu sei. Só que não, é um sei muito no achismo. Ou então é um sei, tipo assim, ele tem um CRM e ele pega ali, pega um cara muito bom ali, no Excel e começa a filtrar e começa a verificar alguns dados. A pesquisa, a mesma pesquisa que vai te viabilizar a questão de saber se aquele local ele é adequado, o que é que vai acontecer? A gente também vai conseguir colocar perguntas estratégicas hoje. Como é que eu consigo saber qual é a classe social de uma pessoa? Existe hoje uma coisa chamada Critério Brasil, que é algo que é criado pela ABEP, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa,
que é um questionáriozinho de algumas perguntas que eu te pergunto alguns itens de bens de consumo ou até mesmo consumo que a gente sabe que não é qualquer pessoa que tem acesso a esse ponto. E aí eu vou até abrir um parênteses em relação a isso, porque isso aí é um ponto importante. E aí não estou falando nada de política aqui. Mas o que aconteceu? O Critério Brasil, antigamente, quais eram os itens? Eu ia perguntar quantas televisões essa pessoa tinha na casa. Eu ia perguntar quantos rádios, perguntar carro, videocassete. Resumindo, tudo era itens que você poderia chegar ali numa loja e comprar. Foi o que aconteceu. Quando houve a questão logo do primeiro governo Lula, né, que aí ele veio e veio muito com aquele projeto muito de abrir renda para as pessoas, né? Assim, se a pessoa ia conseguir pagar depois, aí, aí a gente não ia saber. Mas o que é que aconteceu? Esse Critério Brasil, naquele período ali, ele passou por uma revolução. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter acesso às coisas. Então, por exemplo, a pessoa que só tinha condição de ter a moto começou a ter o carro. A pessoa que nunca andava de avião começou a andar de avião. Então, esses itens acabaram tendo que ter uma mudança. Essa mudança aconteceu novamente também pós-pandemia. Então, hoje, como é que é o Critério Brasil? Por que é que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas aí têm dados antigos do Critério Brasil. Então, hoje, se você tem um dado abaixo de 2022, você pode estar trabalhando com um dado completamente errado. Outra coisa também que as pessoas usam muito para os loteamentos, eu vou olhar os dados do IBGE. A gente demorou aí, o que era para acontecer de 10 em 10 anos um censo, passou-se praticamente 12 anos para acontecer o último censo, e ainda existe algumas controvérsias em relação à questão da qualidade, se o dado é confiável ou não. Então o que acontece? Você apenas escolher uma cidade, entrar e olhar esses dados, né? Que aí é o que nós chamamos de dado secundário. O dado secundário é o dado que ele está acessível a qualquer pessoa. Então o Henrique vai abrir um loteamento. Então o Henrique pode pegar aquele dado. Mas o concorrente do Henrique também quer abrir um loteamento no mesmo local, ele pode usar o mesmo dado. O que nós do Instituto Ampla fazemos hoje, nós somos especialistas em coleta de dado primário. O que é o dado primário? É um dado único e exclusivamente seu. Então ele é um questionário que é feito a quatro mãos entre o Instituto e você que está solicitando. E dentre as perguntas, independente de você querer ou não, o que é que a gente sempre coloca? A gente já coloca a aplicação do Critério Brasil. Então hoje eu consigo te dizer, se você tem um loteamento lá em Caraizinho de Amontada, quando eu te entregar o teu resultado da tua pesquisa, aquele perfil que eu vou te dizer, que tantos por cento é da classe A, tantos por cento da classe C, da classe D, pode ter certeza, ali ele é 100% correto em cima de pessoas que disseram assim, eu quero comprar aquele empreendimento, aquele loteamento. Então eu vou te dizer não somente quantos por cento querem comprar aquele loteamento, mas eu vou te dizer desses, qual é a classe social, qual é a faixa etária de idade, qual é hoje a renda dessa pessoa, né? Então, assim, a pesquisa ela pode te, entre várias coisas, principalmente dizer, hoje, Henrique, quem mais compra teus loteamentos? É homem ou é mulher? Hoje, qual é a faixa etária de idade? É o mais novo ou é o mais velho? Qual é a classe social? Qual é a renda? Então, tudo isso a gente consegue te fazendo através da pesquisa. Rapaz, você falou tanta coisa interessante agora aí que eu acho que eu que vou fazer vários cortes aí agora, viu? Mas você falou um negócio aí que marcou aqui que foi o seguinte: se eu utilizo dados de 2022 para trás, eu tô completamente desatualizado. Cara, isso é tão importante falar porque tem gente que acha que pegar esses dados aí que você falou, mas são dados de 2022, não só fazem 2 anos, 3 anos, ainda tá recente. Mas você falou de uma forma tão firme de realmente quem tem conhecimento. Se você utiliza dados de 2022, você está completamente desatualizado. As Né? E pessoas, Henrique, eu só abro um parênteses antes de ir para a próxima pergunta, as pessoas confundem muito o que é o censo. As pessoas acham que o censo, todo mundo vai responder o censo e todas as cidades vão ser entrevistadas no censo. O censo, ele segue o mesmo padrão de uma pesquisa. Então, existe um plano amostral do censo. Então, eu vou dar um exemplo aqui que você conhece bem. Lá na Comunidade das Nações, nós temos o Projeto Social do Sertão. Lá a Comunidade do Papel, que é um distrito, subdistrito de Paramoti. O que é que acontece? Quando a igreja chegou ali na Comunidade do Papel, para você ter uma ideia, eu me lembro que o pastor Murilo perguntou assim, Agliberto, será que a gente consegue pegar dados no IBGE? Não tinha. Não tinha o dado da cidade, porque da mesma forma que não tinha dessa cidade, não ia ter de várias outras, né? Existia um dado lá que tinha sido gerado através de uma média da cidade de Paramoti. E aí foi que nós fizemos. Para poder hoje a comunidade do papel conseguir receber até mesmo os projetos que entraram, né, os projetos que vieram via governo, através que a igreja conseguiu, nós fizemos uma pesquisa, fizemos um censo.
E aí na época eu falei, pastor Murilo, vamos fazer o seguinte, eu vou me disponibilizar em fazer. Então nós vamos fazer um censo. Então eu até brinco com ele que a comunidade do papel hoje, ela tem um dado muito que vai ter que ser, tanto é que nós estamos planejando fazer agora uma atualização, mas ele, naquele momento, ele tinha um dado muito mais atualizado do que muita cidade que tinha dentro de Fortaleza. Por quê? Porque o censo havia passado em todas as casas. E para nossa surpresa, o que é que nós identificamos? Que havia as famílias, a grande maioria das famílias viviam com R$ 200. Então o que acontece? Foi com base nesses dados que nós conseguimos chegar e apresentar, né? A igreja chegou, apresentou ao governo do estado, que automaticamente nós conseguimos levar projetos sociais para lá. Da mesma forma, são com esses dados, Henrique, que você pode chegar para um investidor e dizer, amigo, tá aqui, eu tenho uma pesquisa, tá aqui na minha mão aqui, não é uma pesquisa que foi pesquisando no Google, tá aqui, eu contratei um instituto, tá aqui o relatório, tá assinado aqui pelo especialista, e deixa eu te dizer, cara, vamos tentar buscar um investidor maior porque existe um público maior para ele. Então, trabalhar com um dado atualizado, o dado primário, que é o que nós trabalhamos, te garante que só você tem esse dado e você possa trabalhar com essa estratégia. Legal. E até a cidade do papel, a localidade do papel, eu ainda não tive a oportunidade de visitar e eu tenho muita vontade de conhecer lá. Tenho certeza que é um trabalho que foi muito bem feito, até porque a gente escuta muito falar, né? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vamos para a próxima pergunta aqui. A gente está vendo, cara, um crescimento muito forte na tecnologia. A tecnologia hoje ela tem tomado basicamente toda a nossa vida, né? Um celular, um iPad, um notebook e tal. Dentro desse mercado de pesquisas, dentro ali das pesquisas do setor imobiliário, até na pesquisa em geral, Sim. mas né, com esse crescimento da tecnologia, com esse avanço nas inteligências artificiais, você falou muito aí sobre pesquisas interpessoais, né? Pessoas perguntando para pessoas. Exato. Como é que você acha, como é que você vê o futuro dessas pesquisas com esse advento da inteligência artificial? Pronto. Isso aí é um tema bastante interessante, porque nós precisamos primeiro entender, existe uma diferença, semana passada, não, foi essa semana, a gente tinha ido ali no Iguatemi, aí a gente foi almoçar num restaurante, aí quando saiu tem aquele totemzinho lá. Aí a moça, ei, responda a pesquisa. Aí eu falei assim, olha, eu vou responder só o que você está me pedindo, mas isso aqui não é uma pesquisa, isso é uma enquete. Né? Então a primeira coisa que tem que se entender é que existe uma diferença muito grande entre pesquisa e enquete. Gilberto, qual é a diferença? A enquete, eu vou soltar ela, né? Então assim, aquele totem está lá, aleatório, e você está ali, quem passa responde. Outro ponto também, você não sabe se vai fazer que nem o Gilberto fez, só apontou lá no número e saiu. Né? Então, assim, e a pesquisa não. A pesquisa, ele existe o quê? Ele existe um critério estatístico. Então, a pesquisa, eu vou conseguir te dizer, Henrique, existe uma margem de erro, existe um nível de confiança. A enquete, eu vou soltar, vou disparar, e aí o que é que vai acontecer? Depois que os questionários são preenchidos, existe um tratamento do dado, e aí você vai trabalhar aquele dado ali. Eu me lembro que alguns anos atrás o mercado de pesquisa ficou um pouco abalado em relação às pesquisas exatamente via WhatsApp, via o e-mail marketing. Só que o que é que está acontecendo? Especificamente para alguns tipos de pesquisa, hein, o arroz com feijão está voltando. E eu já dizia isso lá atrás. Por quê? É que nenhuma pesquisa hoje eleitoral que é feita via telefone ou é feita via disparo de WhatsApp. Eu sou uma pessoa, não nego para ninguém, eu sou totalmente contra esse tipo de metodologia, né? Por quê? Porque o que é que vai acontecer? Hoje, quando você vai fazer uma pesquisa, existe uma coisa chamada hoje de plano amostral. Então, assim, o plano amostral é o quê? Se eu vou fazer uma pesquisa na cidade de Paramoti, eu não vou entrevistar todas as pessoas, mas eu preciso ter um plano amostral que vai ser representativo para aquelas pessoas. Se eu for pegar um exemplo muito, muito simples, é que nem você fazer um exame de sangue. Quando você vai fazer um exame de sangue, você precisa coletar todo o sangue do teu corpo? Não. Tu vai coletar aqueles tubinhos ali que representam 100% do teu corpo. Então, o que é que vai acontecer? Hoje, essas pesquisas que são feitas via disparo, via internet, via inteligência artificial, elas têm o quê? Um poder de propagação muito maior, porém, a qualidade do dado que é coletado é algo que a gente ainda não conseguiu, a tecnologia ainda não conseguiu substituir ainda o que o ser humano consegue fazer através de uma pesquisa. Então, para você ter uma ideia, essas pesquisas mais complexas, pesquisas com questionários maiores, por exemplo, uma pesquisa dessa de loteamento,
Existe algo que a gente aplica em todas as pesquisas de loteamento e de avaliação de demanda, que é o que nós chamamos de cartão de demanda. O que é o cartão de demanda? O teu lote pode não existir, tu só tem o terreno, mas eu vou chegar para você e vou dizer assim, Henrique, vamos desenhar aqui o que é que realmente vai ter no seu empreendimento, independente de pesquisa ou não. E aí nós desenvolvemos esse cartão que é o quê? Para que no final de tudo a gente apresente aquilo dali para a pessoa e a pessoa consiga materializar e visualizar o que está sendo ofertado. Como é que a inteligência artificial vai fazer isso? Como é que eu vou entregar isso via um disparo? Então você não vai conseguir fazer. Outro ponto também importante que as pessoas falam assim, ah, mas a gente consegue identificar a qualidade do dado. Ah, eu tenho um questionário lá de 30 perguntas. Quem é que garante que você está apenas passando o dedo ou se você está lendo? Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas hoje a gente consegue calibrar o algoritmo, a gente vai ver o tempo de resposta. Ok, tudo bem, eu concordo com isso. Mas existem tipos de pesquisas que a tecnologia ainda não vai conseguir alcançar. Eu não consigo visualizar o mercado de pesquisa sendo totalmente extinto por conta da tecnologia. Eu acredito sim que vai ter algumas pesquisinhas mais simples, um NPS é super de boa. Ah, você terminou de fazer uma venda do lote, recebeu lá um e-mail marketing lá com um NPS, eu acho super bacana. Mas você querer fazer uma pesquisa de mercado via disparo é muito perigoso. Então você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Entendi. Massa. Cara, a gente está finalizando aqui. Eu queria te agradecer em primeira mão aí por essa aula de estratégia, de inteligência de mercado. Isso aqui foi uma aula, a gente está mais ou menos uma hora conversando Sim, aqui. Isso para mim foi uma aula, muitas coisas eu aprendi. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aí aprendeu também e vai sim, aprender. Então, para a gente finalizar, eu queria que você olhasse nessa câmera sim. aqui, dissesse aqui suas redes sociais, como que a pessoa pode te achar e deixa um recado aí para quem está assistindo. Você pode, enfim, Ok, o recado que você quiser aí, que seja voltado para pesquisa, ou o recado que você quiser passar para quem assistiu a gente até o final aqui. ok. Primeiramente, quero agradecer, Henrique. Na realidade, falar de pesquisa é um privilégio. Na realidade, eu sou suspeito de falar de pesquisa porque já tive muitas oportunidades até de sair dessa área, mas é uma área que realmente, quando a gente consegue identificar que a gente pode ajudar as pessoas, e é sempre algo novo, né? Então, um dia nós estamos falando sobre loteamento, outra hora a gente está falando sobre sorvete, outra hora a gente está falando sobre tecnologia, né? E eu acredito sim que através da pesquisa a gente pode ajudar muitas empresas, né? Então, assim, se você tem algo no seu coração, né? Foi a frase que eu falei no início. Se Deus lhe entregou algo, né, fez você sonhar, então você quer colocar essa obra para poder tirar do papel, tirar do sonho, né, nós podemos estar ajudando você. Mas se você já tem o seu negócio, né, e por algum motivo está passando por algum problema, a gente também pode conseguir identificar esse problema e ajustar essa rota. Ou até mesmo se você já tem o seu negócio, tá super faturando e você quer ampliar esse negócio, também nós podemos ajudar. Né? Então, assim, se você realmente estiver precisando, né, qualquer área, eu costumo dizer que a gente faz pesquisa de tudo que você possa imaginar, até de produto que não existe, a gente faz pesquisa. Né? Então, entre em contato com a gente, né? O site da gente é www.amplapesquisa.com.br. As redes sociais da gente é Ampla Pesquisa e a minha rede social é Agliberto Júnior. Né? Na realidade, eu meio que estou migrando um pouco essa especificamente da minha rede social, né? Porque foi algo que é um propósito que eu estou fazendo, que é muito mais de estar ali de alguma forma, como eu disse, minha primeira qualificação, né? De ser ali teoricamente um portador do evangelho e isso para mim tem sido uma grata surpresa porque hoje eu consigo, né, não somente ter clientes nas minhas redes sociais, mas muitos dos meus clientes, eles estão ali, né, sempre me acompanhando, então assim, todo dia tem conteúdo lá, todo dia eu estou colocando alguma coisa. Nas redes sociais da Ampla também, a gente sempre está gerando algum tipo de conteúdo. Vamos agora em abril intensificar ainda mais, porque uma das coisas que nós identificamos, Henrique, é o que? As pessoas têm curiosidade, né? Então a gente vai começar agora a gerar um conteúdo muito mais educacional mesmo, de explicar, né? E aí algumas pessoas chegam para mim, Beto, tu vai ensinar o concorrente? Eu falei, não, não tem um problema. Eu não tenho problema porque eu acredito que se a gente conseguir ensinar as pessoas a importância da pesquisa, isso vai ser muito benéfico para todos nós. Porque do jeito que você falou, que você perde muito tempo lá nas reuniões explicando, a gente sempre também perde muito tempo explicando, né? Ó, enquete é uma coisa, pesquisa é outra. Então, assim, a gente ensinar as pessoas o que é uma amostra,
né? Quais são os tipos de pesquisa, né? Uma das coisas que futuramente a gente pode em um outro momento falar, que a gente acabou não entrando muito, mas é sobre pesquisa qualitativa, né? Quando a gente pensa em pesquisa, geralmente se pensa no pesquisador batendo de porta em porta, né? Mas hoje uma das técnicas que são muito utilizadas é a parte da qualitativa, né? Que é o grupo focal, muito parecido com o que nós estamos fazendo aqui, né? Com um grupo maior de pessoas. Então, assim, se você ficou curioso, quer conhecer um pouco mais, ou até mesmo quiser tomar um café conosco, né? Pode ter certeza. O que eu conversei com o Henrique aqui, quem me conhece sabe. Na realidade, assim, a gente faz diariamente isso, independente, né, do negócio ser fechado ou não. Eu fico muito satisfeito em ter ajudado você de alguma forma, nem que seja para poder dar um norte para você. Massa. Então a gente tem que marcar já a parte 2, né? Pra gente falar aí Na sobre mais coisa, né? qualitativa. Meu irmão, obrigado por você estar Juliano, aqui. tamo junto, É uma viu? honra bater esse papo com você aí. E para você que assistiu até o final, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e comenta aqui embaixo, pesquisa. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, pesquisa e aguarda aí que o próximo episódio vai chegar já já. Tchau, tchau.